Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos falando acerca dos mandamentos para a salvação. Mas antes do conteúdo, você que ainda não é inscrito, se você puder se inscrever neste canal para me ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir em dobro, em nome de Jesus. Se você puder também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que precisam aprender acerca dessa verdade da salvação, faça isso também, você vai juntar um galardão no céu, amém? Então, hoje a gente vai falar acerca do perdão, porque o perdão também é um mandamento para a salvação. E o texto que eu quero deixar para a sua vida, para a gente dar prosseguimento aqui nesse estudo e nessa série de vídeos falando acerca dos mandamentos para a salvação, é Mateus 6. Mateus 6, o versículo 14 e 15. E diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 14 e 15 diz: Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, esse aqui é o texto da palavra de Deus para o vídeo de hoje. E o perdão é um mandamento para a salvação. Quando a gente libera perdão, a gente está se aproximando do caráter de Deus, porque Deus ele é misericordioso. E também quando a palavra de Deus revela que se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. Então, o perdão de Deus é o que gera a salvação nas nossas vidas. Então, isso é muito importante, é um mandamento para a salvação. Perdoar não é algo que está no nosso caráter de decidir se a gente quer ou não. É lógico que sim, porque a gente tem um livre-arbítrio, mas acerca de salvação, se você realmente quer ser salvo, você tem que sempre estar liberando perdão. Jesus, ele ensinando os discípulos, ele foi perguntado acerca disso, e os discípulos perguntaram: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, o meu próximo, o meu semelhante? E ali Jesus ele falou 7 vezes 70. Em algumas traduções, uma referência que isso era por dia. Então a gente tem que perdoar constantemente. Um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade. Então é paciência, e no original é paciência em perdoar. Então é sempre relevar as ofensas, porque assim Deus nos trata. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o motivo de não sermos consumidos. Então o perdão faz parte do caráter de Deus. Quando a gente é um crente salvo, a gente vai se assemelhar a Deus nesse caráter. Vamos também ter a capacidade de perdoar, e o perdão também é um dos frutos do Espírito Santo, né? Faz parte da longanimidade. Então isso é uma coisa que não pode faltar na vida do cristão, e é um mandamento para a salvação. De maneira bem clara, Jesus declarou que se a gente não perdoar, nosso Pai Celestial, né, o nosso Pai, Deus, ele também não vai perdoar as nossas ofensas. E se Deus não perdoar nossas ofensas, a gente não vai alcançar a salvação. Então, esse mandamento para a salvação é algo muito importante, talvez um dos mais difíceis de serem praticados, porque a gente passa por muitas provas, tribulações, e a gente passa por muitas desavenças também, por muitas contendas, por muitas traições, e a gente tem que liberar perdão, independentemente da circunstância que a gente passa. A gente tem que ter esse coração longânimo para perdoar, porque se a gente não for assim, a gente também não vai alcançar misericórdia. Então a palavra de Deus está repleta de textos falando acerca do perdão e da sua importância, mas esse de maneira bem específica declara que se a gente não perdoar, Deus também, ele não vai perdoar as nossas ofensas. Então perdão é um mandamento para a salvação. A gente tem que guardar isso no nosso coração e sempre estar disposto a liberar perdão. É lógico que vai ter situações que vai ser mais difíceis que as outras, mas em todas as situações que a gente passar, a gente tem que ter um coração disposto a liberar perdão. Seja para o nosso pior adversário, para o nosso maior inimigo, a gente tem que estar disposto a perdoar, porque assim Deus ele nos tratou, mesmo a gente sendo digno de morte, mesmo a gente estando no pecado, e não somente estando no pecado, mas se deliciando no pecado. Deus ele se dispôs a nos perdoar, e ele mostrou o perdão dele se derramando na cruz do Calvário por mim e por você. Então, por mais difícil que seja perdoar, a gente tem que liberar perdão.
quando Jesus orou no Getsemane, eu acho que a dificuldade estava justamente nisso, em morrer porque não merecia, e não só porque não merecia, mas porque de fato não amava ele de verdade, que era o nosso caso. Então, ele, antes dele, né, morrer no nosso lugar, ele estava perdoando cada uma das nossas ofensas ali e pagando um preço de sangue, né? Antes mesmo de ir para a cruz, ele já estava suando sangue no Getsemane. Então, foi uma grande demonstração de perdão de Jesus, ele sabendo que ele ia morrer no lugar de pessoas falhas, pecadores, que não queriam nenhum compromisso com ele, que muitas das vezes ia desprezar ele mesmo, muitas das vezes falando que ama ele, e mesmo assim ele se dispôs a perdoar todas essas ofensas, não somente os nossos pecados em si, que é o que a gente cometia sem entender que a gente estava ofendendo a Deus, mas também toda a maneira como muitas das vezes a gente se relaciona com a presença de Deus, né? Então, ele nos perdoou e ele nos perdoa constantemente. Já está revelado, eu já declarei aqui, né, que as misericórdias do Senhor são os motivos de nós sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Assim também, nosso perdão para com o próximo tem que se renovar a cada manhã. A gente tem que estar sempre disposto a perdoar. E quando falta perdão, cresce a mágoa, e a mágoa, o ressentimento, um dos piores sentimentos, é o dos mais destrutivos. Então, quando a gente guarda isso no nosso coração, a gente também chega até a adoecer, né? Então, a gente tem que liberar perdão, porque o perdão é uma maneira da gente se purificar e se limpar também. Então, é um mandamento para a salvação, é algo que a gente tem que cumprir na nossa fé, se a gente realmente quer ser salvo em Cristo Jesus. A gente tem que sempre se perdoar. Então, se você precisa perdoar alguém na sua casa, na sua família, até mesmo na igreja, na escola, no trabalho, faça isso, não guarde no seu coração. Não entenda que aquela pessoa é o seu inimigo mortal, é o seu adversário. Entenda que, assim como você, ela também é uma semelhança de Deus, né? Ela também é uma pessoa que é a imagem de Jesus. Então, libere perdão, porque quando você faz isso, Deus ele também se dispõe a te perdoar das suas ofensas, amém? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado, te fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa liberar perdão, ou talvez até mesmo alguém que você precisa perdoar. Compartilhe esse vídeo e faça as pazes, amém? Para que você possa continuar no caminho da vida eterna, amém? Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, fica com Deus e amém.